Oi, gente. Hoje eu estou aqui para homenagear todos os artistas, todos os pintores, independente da linha que segue. Então vamos falar um pouquinho, né? Você sabe que pintura artística são os pintores de tela, vamos dizer assim, que iniciaram, vamos dizer, a pintura, que se destacaram, né? Daí pintura artística, eles tinham dom, ou então tem que estudar muito para poder dar profundidade, perspectiva, saber desenhar, né? Quem não sabe desenhar tem que aprender os traçados. Quem tem dom já nasce com tudo pronto, fácil de se ir. Então quero dedicar ao Velcir Sautier, que foi meu colega, é um grande artista. E todos os outros, né? Agora, eu sou pintora, vamos dizer assim, decorativa. É uma pintura que não exige dom e que a gente cria. Não precisa ser aquilo perfeito. E vai depender, vamos ver, dos materiais, do lançamento dos materiais. Então vão lançando, a gente aprende a usar aquele produto e depois vai criar em cima daquilo para poder se destacar. Então é muito importante, vamos dizer, a criatividade. E a criatividade, ela é, vamos dizer assim, se a gente for pintando, for fazendo, for trabalhando, usando, a gente vai despertando para a criatividade, tá? Então é uma pintura individual como a pintura artística. E dentro da pintura decorativa, nós temos a pintura de folk art, tá? A diferença, então, de pintura decorativa e pintura de folk art. A pintura decorativa, ela é individual e a gente vai criando conforme os materiais e vai imaginando e vai fazendo. A pintura de folk art, ela não tinha no início muita expressão. Ela surgiu depois da Guerra dos 30 anos, que, vamos dizer, a Alemanha ficou o principal país envolvido, ficou destruído. As igrejas, os templos, os castelos foram destruídos. Então, essas pessoas com poder aquisitivo chamaram aqueles artistas da época, até dos outros países, e vieram para restaurar os castelos, para pintar o rei e a rainha, para fazer aquelas paisagens maravilhosas nas paredes. E os padres a mesma coisa, chamaram os artistas para remodelar as igrejas, restaurar aquilo que tinha sido estragado. Então pintaram aqueles santos nos tetos, né? Assim, coisas maravilhosas, para chamar atenção, um pouco, vamos dizer assim, para poder demonstrar poder, né? Medo, é uma maneira de, né? E riqueza. Então isso aí chamou muita atenção, ficou tudo muito bonito, as pessoas, os simples que frequentavam, ficaram encantados. Então resolveram também pintar, mas eles não tinham dom, não tinham materiais, vamos dizer assim, e não tinham, assim, visão de viagem, de nada, assim, eles viviam naquela comunidade, naquela vila. O que eles tinham que pintar? O que eles enxergavam, aquelas flores, o campo, né, os bichinhos, eles mesmos, né? Então eles fizeram bonequinhos para representar eles, coisas bem simples. Os bichinhos traçados, assim, de maneira simples, passarinhos, a galinha, coisa, de maneira simples que qualquer um conseguisse pintar. E as flores, você sabe que é difícil de dar uma flor para dar coisa. Eles fizeram, é tudo meio simbólico, através de esquemas. E eles queriam marcar aquele país. Então começaram, olha as cores que vamos usar para poder marcar, é um trabalho coletivo. Então as cores da bandeira, vamos fazer as cores da bandeira, vamos nos preocupar com o clima, né? O que pode demonstrar o clima? Como é que nós vamos as coisas que vão demonstrar luto? Então tudo tem um significado dentro da folk art. E isso é passado de pai para filho, né? E fica assim uma tradição e vai marcar então o período pós-guerra. Então a folk art surgiu pós-guerra e o país que se destacou naquela época foi a Alemanha. E ali as divisões territoriais, vamos dizer, por causa das guerras, das lutas, muitos alemães foram para o país vizinho, Áustria, Suíça, e levaram aquelas características, e o Bauer, então, ficou ali em 3, 4 países,
né, pintado. Agora, assim mesmo, eles distinguiam, porque o clima da Suíça, por exemplo, era muito frio. Então, eles usaram o azul claro, o branco e azul claro, para demonstrar o frio. A Áustria quis se destacar usando um pouquinho mais, pegava a mesma flor da Bauer e usava sombra, esquinho, não é sombra. A folk art não tem aquela sombra, né? Porque eles eram primários. Eles faziam, então, risquinhos para poder dar uma sombra. Então, a folk art ficou uma pintura. Mas os artistas que tinham dom, tinham uma associação e não deixavam quem não tivesse dom ou estudo não podia pintar. Era proibido de pintar. Então, proibido de vender. Então, aquilo ficou meio fechado. Quando eles liberaram, que foi liberado, começaram a aceitar, evoluiu um pouco, os camponeses, aqueles que tinham um pouquinho mais de, vamos dizer assim, de destreza na pintura, se tornaram pintores itinerantes e levaram, então, essa pintura para todo o país, né? Para o interior, viajavam, ensinavam e eles continuavam pintando. Então, a folk art ficou, vamos dizer, um trabalho coletivo que todo mundo conseguia fazer, porque o colono era analfabeto e trabalho braçal, então não tinha traçados finos, né, a mão leve para pintar, e as cores obedeciam aquele número de cores. Então esse trabalho, gente, marcou o país, como a língua, marcou o que eles tinham, aquilo ficou bem marcado e ia se repetindo. Vocês viram a diferença da pintura artística para a pintura de folk art. Ela marca como a língua. A gente tem que aprender a escrever, aprender a pintar seguindo aquilo. E vamos dizer assim, um número de traçados é pequeno. Então a gente pode aprender. E a pintura decorativa, vamos dizer, ela surgiu, ela tomou assim, vamos dizer, um rumo que ela se desenvolveu no mundo inteiro. Depois da Revolução Industrial, vieram as máquinas e fizeram, então, através da máquina, aquela pintura perfeita, né? Perfeita, com muitas cores, sem se preocupar com tradição, sem se preocupar com nada, entrava a criatividade, os artistas eram contratados para fazer aquilo e eles faziam na máquina em série, então ficou rápida, perfeita, uma gama de cores enorme, e a folk art diminuiu. Não teve mais, vamos dizer, aceitação, quase não teve mais. Mas o senso, vamos dizer, patriótico, o sentimento, quando já estava quase desaparecendo, foi resgatado. Então buscaram aquelas peças, aqueles trabalhos e tomou, vamos dizer assim, se destacou de novo, foi valorizada a folk art. E os trabalhos, gente, os museus, principalmente dos Estados Unidos, porque na guerra os alemães fugiram, né, foram para os Estados Unidos, fizeram museus e esses trabalhos estão lá. E tem assim um valor econômico, um valor cultural muito grande. E se vocês visitarem, vocês vão ver que não são trabalhos perfeitos, que nem dos artistas ou que nem feito em máquina. São trabalhos artesanais, simples, com defeitos e com grande valor histórico, porque tem o sentimento, né? Porque tem tradição. Então agora eu procuro resgatar a história, curiosidades, peças mesmo assim já deterioradas, eles restauram para fazer parte do museu, porque o valor econômico e cultural é muito grande, colabora muito com a história do país. Então eu acho isso aí muito importante. Eu pinto ainda muito a Bauer, né? Mas acho muito importante a gente ver a evolução nos outros países que também quiseram pintar, né? Então daí se destaca, as flores são muito parecidas, eles fazem alguma coisinha para distinguir, eles valorizam outro bichinho, outra maneira de pintar o casal. Então isso vamos dizer assim, se a gente olhar rápido, fica tudo como se fosse a Bauer, porque para nós aqui
A Bauer já está bem mais divulgada, né? Nós, principalmente no Rio Grande do Sul, nós temos alemães aqui, colonização alemã, então é muito divulgada. Mas as outras folk arts também são fáceis, né? E semelhantes. Quem pinta a Bauer consegue pintar as outras e se estudasse as regrinhas, que são simples, vai saber distinguir uma folk art da outra. Então, deu bem para explicar, né, gente? Vocês entenderam. O artista plástico de tela, ou ele tem grande estudo, ou ele tem dom, né? Senão não consegue pintar. Ou então ele vai sempre depender do acabamento do professor. Tá? A pintura decorativa é essa pintura, vamos dizer, que domina o mundo, que todo mundo faz, que tudo a gente lança um material, lança uma tinta, lança um produto, lança um diluente e todo mundo faz, né? Porque aquilo é moda, surgiu, né? Então tem a concorrência de fábricas, concorrência de pincéis que vão lançando e depois, mas tem que estar, é uma coisa que tem que estar sempre evoluindo, porque senão quebra, né, gente? Não, logo não tem nada. E é individual, a pessoa aprende a usar aquele produto e vai tentar fazer, usar onde, como é que eu vou fazer, o que eu vou misturar, eu já sei isso, vou misturar, vai fazer aquilo. Isso é a pintura decorativa. E a pintura de folk art é uma pintura fechada, ela é coletiva, porque é passada de pai para filho, né? E obedece às regrinhas, então é muito simples, não precisa materiais, é tinta e pincel, né? E todo mundo consegue sabendo aquelas regras de cada país. Então hoje, para nós poder, assim, eu vou fazer um trabalhinho de pintura decorativa, que não precisa pincel, tá? Que não precisa, é uma criatividade. Aqui tá o meu blusão, que eu manchei, isso aqui já é bem antigo, eu pus para dar para vocês, e eu fiz umas rosas, sei lá, uma borração, né, gente? Né? Mas eu acho bonito, porque olha aqui, eu tapei onde tinha manchado e ficou aquilo assim, né? Que dá um efeito. Eu não gosto até de muita, assim, certo em roupa, eu gosto mais, assim, diluído, uma coisa que fica, que dá a ideia de uma flor. Aqui, outro um pouquinho mais elaborado, com mais cor. Também blusão manchado e que depois as minhas alunas quase todas fizeram. Para vocês verem como dá para fazer. Então, olha aqui, ó. Então, isso é pintura decorativa, né? E eu vou fazer um videozinho, uma aula, que não precisa de pincel. Nós vamos usar o dedo para poder pintar. Então, para o dia do pintor, vamos fazer o pintor, o artista, o artesão de pintura decorativa. Isso aqui feito com os dedos, sem pincel. Então, um abraço para todo mundo. Tchau!